Fim do horário dos partidos. Ordem do dia. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 00802-2017. Veto total ao PL 193-2016, de autoria do deputado Jean Loureiro, que declara integrante do patrimônio cultural, patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina, a Associação Coral de Florianópolis. Em discussão, a votação vai ser no painel, porém antes com a palavra o deputado Fernando Coruja para debater a matéria. Enquanto o deputado Fernando Coruja está organizando a pauta, nós fazemos um apelo aos eminentes deputados e deputadas que estiverem na casa, que nós vamos deliberar projetos que dependem de quórum qualificado. Nós temos, além dos vetos, nós temos projetos de lei complementares. Por gentileza, os deputados que se encontram na casa compareçam ao plenário. Agora sim, com a palavra, o eminente deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta Assembleia aprovou o projeto de lei 193/2016. Esse projeto diz o seguinte: fica declarado integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina a Associação Coral de Florianópolis. Então, a Assembleia aprovou isso. Foi vetado pelo eminente senhor governador. Qual é a argumentação? A argumentação é que o projeto é inconstitucional. Então, a Procuradoria cita 3 dispositivos para declarar inconstitucional. O primeiro é o artigo 32, que diz que são poderes do Estado dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ora, evidente que são independentes. E por isto mesmo, por essa independência, como coloca o artigo 24 da Constituição, legislar sobre questão de patrimônio e outras tantas é legislação concorrente, Estado-União, e não está no artigo 61, que diz qual é os que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Não é privativo do Presidente da República legislar sobre questão cultural. A segunda questão que argumenta a Procuradoria, artigo 50, parágrafo 2º. Inciso 6º. O que diz o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º? São de iniciativa privativa do governador do Estado. As leis se dispõem sobre. Inciso 6º. Criação e extinção da Secretaria de Estado e órgãos da administração pública. Ora, pergunto, qual é o órgão e qual é a secretaria que está sendo criada aqui? Nenhum. Evidentemente que esta projeto de lei não ofende esse artigo 50, parágrafo 2º. Aí, o terceiro argumento é o artigo 71, inciso 4 da Constituição Estadual. Vamos ver o que diz aqui o 71, inciso 4. Diz o seguinte, que são atribuições privativas do governador do Estado dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesa, nem a criação e extinção de órgãos públicos. É evidente que, a partir da emenda constitucional 29, se criou a figura do decreto autônomo. O Executivo pode fazê-lo. Ele pode regulamentar. Isso não significa que, se o Executivo pode, que o Legislativo não pode. Ora, se o Legislativo pode o mais, pode fazer a lei, pode mudar a Constituição, não vai poder dispor sobre um assunto desta ordem. Então, não assiste nenhuma razão ao eminente governador vetar
por inconstitucionalidade uma questão que diz respeito à declaração de integridade, que fica integrante do patrimônio cultural e material, a Associação Coral de Florianópolis. Bom, há um decreto estadual que diz de que forma tem que tramitar esta questão, e diz que qualquer cidadão pode propor a declaração imaterial. Entretanto, a Constituição brasileira, a partir da Constituição de 88, diz que pode ser declarada do patrimônio imaterial formas de expressão, modo de criar, fazer viver, criações científicas e artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações de artistas culturais. Ora, é evidente que esta Assembleia, mesmo que se possa fazer através de decreto, claro que se pode fazer através de decreto, tem essa pergunta, não precisa de lei para fazer isso, mas isso não veda a atribuição da Assembleia. Se a Assembleia pode o mais, é evidente que pode o menos. Claro que nós podemos declarar aqui do patrimônio material alguma coisa. Ao aceitar um veto dessa ordem, é como se essa Assembleia se ajoelhasse, ficasse de joelhos perante ao Executivo, que diz que não podemos fazê-lo. Esses dias menos aqui nós já derrubamos um veto do eminente governador sobre uma ponte, que era o mesmo caso aqui, que o deputado Valduga declarou do patrimônio uma ponte lá entre o município de Concórdia e Capinzal, se eu não me engano. Nós derrubamos o veto. Aprovamos um projeto, ele derrubou o veto. Vamos fazer da mesma forma. Se a ponte lá nós podemos derrubar, evidentemente que o coral aqui nós podemos também declarar do patrimônio imaterial. Esta Assembleia tem sim essa prerrogativa. Portanto, encaminho não ao veto, senhor governador. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu estava prestando bastante atenção no que o deputado Fernando Coruja estava falando com relação a essa questão técnica, mas conversando ali com a assessoria da liderança, eu tenho que pensar, deputado Coruja, que nós não podemos colocar no mesmo pacote a ponte e o coral. Por uma simples razão, deputado Mauro de Nadal. A ponte é algo físico, imutável, que está lá enquanto permanecer. Tem história. O coral, a Associação de Coral de Florianópolis, e falo isso invocando o meu lado de músico que sou, ela precisa passar por uma série, deputado Titon, de avaliações, deputado Altair, que está nesse decreto que o deputado falou. Não dá para a gente pegar uma associação de coral e desobedecer, e aqui falo que foi até um lapso da questão jurídica da análise desse projeto, em não se atentar que para essa questão tinha já uma normatização. Porque se daqui a pouco a gente começar a tornar imaterial toda e qualquer coisa aqui, a gente vai estar até tirando o benefício que é tornar imaterial um bem imaterial, que é aquilo. Quando se torna um bem imaterial, deputado Lázari, o Estado se torna responsável por aquilo. Ok? Quando nós fizemos lá imaterial a ponte, o Estado tem corresponsabilidade em manter a ponte. Tem responsabilidades. Permite uma parte, deputado? Sim, deputado. Bom, a Constituição brasileira diz no seu artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Aqui é o caso. Aqui é imaterial. Não estamos tratando de material. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores de sociedade brasileira, nos quais se inclui
Aqui é declarado de patrimônio imaterial. As formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, aí vem uma lista, documentos. Então, aqui é uma declaração do patrimônio imaterial. Não é patrimônio imaterial. Claro, a declaração de patrimônio imaterial não cria obrigação ao Estado por simples fato da declaração. Agora, isso é uma declaração para dizer assim, isso é do patrimônio imaterial de Santa Catarina. Então, um órgão, um coral, um conjunto, por exemplo, poderia colocar aqui, o Expresso Rural, que fez uma carreira importante, vai ser declarado do patrimônio imaterial, para dizer, é o patrimônio de Santa Catarina. Não quer dizer que eu, por ele ter sumido... Mas exatamente nisso daí, eu acho que concordo com Vossa Excelência. Nós não estamos falando do coral, estamos falando de uma associação, uma entidade. Nós estamos falando de uma entidade, uma associação coral de Florianópolis é uma entidade. Então eu entendo que por ser uma entidade, porque existem tantas outras entidades iguais à Associação Coral de Florianópolis, elas têm que obedecer uma sequência, uma avaliação, porque nós não temos condições aqui, os deputados não têm condição de fazer uma análise técnica culturalmente para saber se aquela associação é um bem imaterial ou não. Então, eu entendo dessa forma, é muito complicado. Daqui a pouco eu vou querer dizer que os criadores de curiós lá de Joinville é um patrimônio imaterial. Mas com todo respeito... O que eu entendo de criador de curió? Deputado Kennedy, com todo respeito, essa questão já foi vencida. Vossa Excelência votou a favor disso aí. Não, todo mundo votou a favor. Agora estamos discutindo se pode vetar pela inconstitucionalidade. E eu também acho que a questão do mérito poderia ser discutida, mas aqui foi unânime a votação. Os 40 votaram a favor do mérito. Disseram que era do patrimônio material. Agora é a discussão do veto. Agora, até porque, e deputado Coruja, o pior dos erros é não reconhecer o erro. O pior do erro do ser humano é não reconhecer o erro. Eu votei favorável nisso daí, mas até então não tinha conhecimento que tinha todo esse procedimento para ser analisado com relação a um bem imaterial cultural. Ninguém aqui, ninguém dos 40 deputados que estão aqui, inclusive eu que sou músico, nós temos condições de fazer a análise se essa entidade, a Associação Coral de Florianópolis, é um bem imaterial ou não, cultural. Isso tem que ser feito pela entidade, pelos técnicos que cuidam lá. Senão, daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com um projeto de lei aqui, tornando o grupo que eu faço parte há 44 anos, Dedos de Davi, como bem imaterial de Santa Catarina. E daí? Só porque eu toco ar, porque nós temos 44 anos de atividade, porque nós temos 38 CDs gravados? Então eu entendo que houve um lapso do jurídico de não observar que existe todo esse procedimento, senhor presidente, e que agora nos traz aqui, e que o governo faz isso. E olhem, deputado Coruja, eu sou talvez um dos deputados que mais tenho votado contra os vetos aqui e defendido, olha, drasticamente a produção legislativa. Mas neste caso, nós também temos que reconhecer que levamos bola por conta de não ter cuidado de ver esse procedimento, que é uma análise técnica de pessoas ligadas à cultura, que de nenhum de nós aqui tem condições de fazer essa avaliação. Por isso, eu voto pelo veto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a eminente deputada Luciane Carminati. Presidente, a título de informação, inicialmente, nós temos uma audiência marcada para 6 horas da tarde nesta casa, aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que trata justamente do patrimônio cultural em Santa Catarina. E um dos temas é que nós possamos dizer o que é e como deve se proceder na regulamentação do patrimônio imaterial, porque nós temos a ponte, que é um patrimônio material, né? Aqui todos sabem, conhecem, mas nós temos, por exemplo, o município de Bombinhas, tem uma bebida típica que é considerada patrimônio imaterial. Bom, basta eu ir lá
conhecer, vir para cá apresentar um projeto de lei para ela se tornar um patrimônio imaterial, acredito que isso é insuficiente e torna muito vulgar essa concessão desse título. Então, justamente com a preocupação de tornar algo sério, que estudiosos, pesquisadores ligados à Fundação Catarinense de Cultura, que tem todo um estudo, uma elaboração para identificar quais são as características para se compreender um patrimônio como imaterial, é que esse é um dos temas que nós vamos tratar hoje às 6 horas da tarde. Então, o que a gente não pode aqui no parlamento é tornar fácil, não estou dizendo que é o caso, não estou entrando no mérito, mas tornar algo corriqueiro a denominação de patrimônio imaterial, porque aí acaba perdendo o sentido do papel da Fundação Catarinense na preservação do patrimônio cultural catarinense. Então, eu só quero fazer essa menção de que nós não estamos tratando de algo tão simples assim, precisamos ter responsabilidade. Quero referendar aqui as palavras do deputado Kennedy, também favorável nesse entendimento, e acho que o governo, quando veta, é porque tem autoridades responsáveis por isso antes de se tornar lei aqui. Pode até se tornar lei, mas há um procedimento anterior que nós precisamos garantir. E a audiência de hoje à tarde, às 6 horas da tarde, todos os deputados estão convidados. Nós teremos arqueólogos, historiadores, pesquisadores, a Fundação Catarinense já confirmou, e o Conselho Estadual de Cultura, para tratar de vários temas, um deles é esse tema. Uma pequena parte, sim. Aqui, evidente que, em relação ao mérito, eu também entendo que não se deve declarar do patrimônio imaterial a associação. Não estamos discutindo isso. Se o governo quisesse vetar, ele teria que vetar, por exemplo, se contraria o interesse público. Ele pode vetar, a Constituição permite. Agora, o que eu estou argumentando é que ele vetou dizendo que é inconstitucional. Ele não pode vetar dizendo que é inconstitucional, porque esse parlamento tem essa prerrogativa. Agora, em relação ao mérito, eu entendo, digo com clareza, eu acho que não se deve tornar uma associação, no caso específico, sem ouvir. Eu já argumentei outra vez. Eu estou concordando com vocês, eu não estou discordando disso. O que nós estamos falando aqui é a maneira que o governo se comporta. O governo vai vetar? Tudo bem, veta por ser contrário ao interesse público, diz assim, essa associação não merece ser do patrimônio. Agora diz inconstitucional. O parlamento não pode propor. Isso não é verdade. É isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a questão dos motivos do veto. Não, em relação ao mérito, eu concordo plenamente. Não tem porquê e nem deve ser feito isso. Agora, nós estamos discutindo outra questão aqui. O mérito, foi discutido naquela questão no dia da votação. É por isso que nós aqui chegamos no final, eu não tinha aqui na última sessão, meu pai faleceu, não pude vir, mas votaram vários projetos aqui. Muitos daqueles vão ser vetados. Quer dizer, ali meu pai passando, a gente vota tudo, e depois... Então é isso que eu acho que nós temos que discutir na hora do mérito, o mérito. E na hora da constitucionalidade, a constitucionalidade. Agora é a constitucionalidade. Me parece inadequado o motivo que o Executivo vetou isso aqui, dizendo que é inconstitucional. Isso não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Agora, no mérito, sim. Eu acho que não se deve realmente declarar do patrimônio material um coral. Senhor presidente. Feito a tréplica pelo deputado Fernando Coruja, com a palavra o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, são 3 questões que foram colocadas aqui. Primeiro, não é nenhum demérito ao parlamento, nós, já que aprovamos um projeto na sua tramitação normal, após observações do Poder Executivo, com fatos novos, com argumentação profunda, com documentos novos, nós voltarmos atrás e manter o veto do governador. Quer dizer, o parlamento tem esse rito, ele tem vários filtros. O parlamento tem várias instâncias
E não é só o parlamento catarinense. O deputado Coruja conhece muito bem, que ele é professor de todos nós, esteve em Brasília. No Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, também é assim. Por quê? Porque uma lei é muito importante, uma lei ela tem que ser discutida exaustivamente, tem que passar por várias instâncias. E por isso, tem casos, a nível de Estado, a nível de Brasil, que o governo traz novos, o Executivo traz fatos novos, e os parlamentares, mesmo tendo votado favorável, voltam atrás e mudam o seu voto. Eu não vejo nenhum demérito nessa posição. Segundo, há dúvidas, sim, com relação à constitucionalidade desse projeto. Claro que há dúvidas. Por quê? Porque nós temos um decreto em Santa Catarina, um decreto que tem 10 artigos, que tem todo um ritual de apresentação de documentação para você tornar um patrimônio imaterial ou material patrimônio do Estado, patrimônio cultural de Santa Catarina. Quer dizer, então nós vamos fazer uma lei em cima de uma instituição ou de um bem, sem termos nenhum documento acostado. Quer dizer, o decreto dá a possibilidade de qualquer cidadão catarinense, inclusive, senhor presidente, no seu artigo 2º, qualquer cidadão catarinense ou a sociedade ou associação civil pode juntar a documentação e dar entrada na Fundação Catarinense, que vai ser avaliada pela diretoria e, sobretudo, pelo Conselho Estadual de Cultura, para verificar se é possível ou não, se tem esse mérito ou não. E a rigor, senhor presidente, para concluir, quando você torna um patrimônio material ou imaterial cultural do Estado, o Estado passa a ser responsável, passa a ter uma corresponsabilidade por esse bem material e imaterial. E aí gera algumas atribuições de preservação, se é material de cuidado, quer dizer, gera sim atribuições para o Poder Executivo. Portanto, aí reside uma possibilidade da falta de fundamentação legal desse projeto. Portanto, a nossa recomendação é pela manutenção do veto, senhor presidente. Havendo quórum qualificado agora com a presença do deputado Nilson Gonçalves, vamos abrir o painel para deliberar. Como vota o deputado Gelson Merizio. Como vota o professor de Videira? Sim. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 21 sim, 5 não, nenhuma abstenção. Mantido o veto. Discussão e votação em segundo turno ao PL 203/2017, de autoria do deputado Neudi Sareta, institui o Dia de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem quer discutir. Em votação, quem tiver de acordo permanece como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao PL 404.6/2016, de autoria do deputado Narciso Parisotto, com emenda substitutiva global,
institui a semana de homenagem aos heróis de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 277.6, de autoria da Comissão de Justiça, que altera o anexo único da Lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Sociedade Corpo de Bombeiros Comunitários de Videira. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão em turno único ao PL 278. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para transferir o nome do Centro de Valorização Humana, Moral e Social, Fazenda Santo Agostinho, do rol das entidades de utilidade pública sediadas no município de Angelina para o de Palhoça. Em discussão. Não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei complementar 007.3/2016, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Altera os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 2013 para estabelecer percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concursos e no ingresso no estado efetivo das instituições militares do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Para discutir, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos agora a votação desse projeto de lei complementar e a seguir um outro também do deputado Cobalcini, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. Esse próximo, certamente, o governo vai vetar. Eu vou votar a favor, mas certamente o governo vai vetar, que vai dizer que nós estamos aqui criando atribuições para o Executivo. Então, é importante discutir o mérito aqui agora, porque depois nós vamos querer lá na frente discutir o mérito desse que vem a seguir. Esse de lei complementar, não sei se o governo vai vetar, mas aqui nós vamos discutir o mérito e a constitucionalidade. Aqui o deputado Cobalcini quer que 10% das vagas dos concursos públicos para as instituições militares sejam pelo menos 10% de mulheres. O governo, pelo menos, vai vetar, vai dizer que fere a iniciativa de organizar o concurso e tal, como ele tem feito. Isso é uma chamada discriminação positiva ou ação afirmativa. Procura colocar para as mulheres vagas que normalmente elas não o têm. As mulheres, historicamente, são discriminadas e é um grupo socialmente mais frágil, historicamente, e por isso socialmente. E por isso é que discriminada tem recebido leis, com a própria Constituição tem várias leis nesse sentido, dizendo que a mulher, por exemplo, tem que ter tratamento diferenciado no trabalho, a própria lei que cria o Minha Casa Minha Vida traz tratamento diferenciado para as mulheres, isto é, a lei procura, num instante, num momento, fazer uma diferenciação positiva. E eu entendo que é preciso fazer isso. Como tem várias cotas, inclusive a cota eleitoral para que as mulheres, ou um determinado sexo, tenha pelo menos 30%. No caso da lei eleitoral, não fala em cotas para mulheres. Eu entendo que, inclusive, essa é a melhor alternativa a se colocar. Deveria ter aqui 30% para um sexo, para não haver nenhuma discriminação, porque quando se fala em discriminação positiva, é uma discriminação. Mas eu entendo que devemos aprovar. Acho pequena a cota. Para uma cota, acho pequena. Diz que é pelo menos 10%. Vou votar a favor disso e já antecipo meu voto. Se for vetado, não há motivo para vetar pela inconstitucionalidade. Se o governo quer vetar, que diga por que quer vetar. Vou votar porque contraria o interesse público ter mais mulheres, que é o que ele não tem coragem de dizer. Ele não tem coragem de dizer. Então, inventa sempre uma inconstitucionalidade quando é contra alguma coisa. Esse projeto é positivo para as mulheres, é positivo para a Polícia Militar, é positivo para o Estado de Santa Catarina, é positivo para o Brasil. Então, voto favoravelmente. Senhor presidente. A palavra, deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, esse tema é um tema que está sendo complexo, está sendo
tratado no STF. Está provado cientificamente, e todos os dias na mídia nacional, nós temos publicações que provam, deputado Maurício, que as mulheres têm tanta ou mais competência do que os homens, por vários motivos. Portanto, eu tenho dúvida com relação a essas leis de cotas e eu vou me abster com relação a esse projeto, senhor presidente. Com a palavra é o deputado Maurício Tudilac. Nós vamos abrir o painel para a votação, que depende de quórum qualificado. Com a palavra, o deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy e outros deputados aí, nós já tivemos vários debates nos últimos concursos da Polícia Militar, quando tínhamos um número de mulheres aprovadas acima do limite permitido e o número de homens abaixo do limite. Então, iriam ficar vagas abertas, porque não tinha homens que tinham atingido a média e tinha mulheres que tinham atingido, mas não poderiam assumir. O governo, na época, consertou essa situação. Eu entendo que tem atividades atinentes ou mais fáceis para o homem, como tem atividades atinentes e mais fáceis até para a atuação da mulher. Talvez o ideal era deixar livre, quem passar, passou, e ali a polícia iria se administrar. Mas eu acho que o mínimo que deveria ser permitido é 20%, no mínimo. Como a lei diz só em 10%, eu vou votar favorável, mas gostaria que fosse liberado, fosse para quem alcançou a média, ou no mínimo 20%. Acho que esse limite de 10% ainda é pouco para a participação das mulheres na segurança pública. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Bem, primeiro que eu fico muito contente em ouvir algumas manifestações aqui, uma vez que nós estamos num parlamento de 40 parlamentares, apenas 3 mulheres. Me parece que não é diferente na Polícia Militar, nos bombeiros, no Judiciário, enfim. Ainda as mulheres são uma grande exceção, né? Mas por que eu falo isso? Porque no último edital da Polícia Militar foi a bancada feminina desta casa que conseguiu reverter esta situação. Os deputados lembram, várias PMs estiveram nos procurando, acho que na época ainda era a deputada Dirce, a coordenadora da bancada feminina, e nós fizemos todo um processo de pressão para considerar que o governo então reconhecesse que se essas mulheres tiveram notas melhores que os homens, porque foi feita a prova, foi feito o teste escrito, foi feito o exercício, o teste físico, deputado Kennedy. Ora, se essas mulheres atingiram nota maior, por quê? Qual é o argumento para que elas não pudessem, então, acessar essa vaga? Então, para mim, o debate é muito simples. Garantir os 10% hoje é porque, se não tiver a garantia dos 10%, todo o teste vai ser feito pró-masculino. E, na linha do que o deputado Maurício Tudilac falou, dependendo quem você quer que passe, você dá uma linha para o exercício que você vai chamar. Talvez de resistência física, os homens tenham maiores condições. Mas é só isso que vale para a Polícia Militar? Então, é uma pergunta que cabe. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar o deputado Cobalcini, é muito positivo. Nós vamos lutar, sim, para que os melhores classificados, independente de serem homens ou mulheres, que tiveram as melhores notas, possam ter acesso. Mas aqui entra o mesmo debate da lei de cotas para os negros. É uma política compensatória. Ela é necessária nesse momento, mas ela não pode ser definitiva. Definitivo é homens e mulheres igual para igual. Isso é o definitivo. Mas nesse momento que a gente não tem essa condição, nós temos que defender, sim, os 10%. Então, eu queria fazer essa menção em nome da bancada. Obrigada. Senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem a palavra. Eu me lembro quando fui procurado nessa casa por 4 mulheres que passaram
no concurso do bombeiro militar e não conseguiam a vaga por conta que o bombeiro dizia, junto com a polícia militar, dizia que eram vagas para homens. O comando do Corpo de Bombeiros naquele momento foi favorável e nós conseguimos a inclusão dessas 4 mulheres que até hoje estão trabalhando no Corpo de Bombeiros. Logo depois veio a concurso de 1.000 policiais. Esses 1.000 policiais, 280 mulheres, passaram em todas as fases dos exames, como já falaram aqui os deputados, mas essas vagas elas não foram ocupadas e daí eles procuraram aqui e quando a gente observou é que existe no regimento interno da Polícia Militar, deputado Atair, que a corporação, a formação da Polícia Militar tem que ser formado no máximo 7% feminino. E por conta desse, deputado Darcy, no máximo 7%, aí a gente foi lá, as meninas fizeram um trabalho excepcional, de pressão inteligente, junto ao governador. O governador, quando chegava, criaram lá a hashtag nomeia governador e tal. Mas eu fui procurar saber, e a informação, que à época era o coronel Nazareno, que era o comandante da PM, e ele era contra, ele não tinha jeito. Na época nós fomos saber, e a polícia se refere a esses 7% da corporação ao Exército Brasileiro. A referência, deputado Coruja, é que o Exército Constitucional e coloca lá os 7%. Mas a polícia é diferente do trabalho de Exército. O Exército é segurança nacional. A polícia é segurança ostensiva, presença ostensiva. Eles se penduraram ali na Constituição e no que diz o Exército, se penduraram e colocaram para cá. Esse projeto surgiu logo depois toda essa celeuma, e que deu, deputado presidente Silvio Dereve, a possibilidade de ingressar essas mulheres que tinham passado em todos os exames físicos. E deixa eu dizer aqui, deputado Mário Marcondes, os exames físicos não têm distinção entre homem e mulher, deputada Luciana Carmelatti. Os mesmos exames físicos, a prova física que faz o homem, faz a mulher também. Então não tem distinção. E por não ter distinção, por que tem a regra? E esse projeto surgiu naquele momento em que, em vez da gente colocar no mínimo, aliás, no máximo 7%, como tem hoje, a gente colocaria no mínimo 10%. Então a gente está trazendo o teto, deputada Dirce, que hoje é 7%, para cima como piso. Como piso. E por isso eu peço a todos os deputados que a gente possa fazer essa votação hoje, que isso é um trabalho de pelo menos 3, 4 anos. E para encerrar, digo que por onde eu passo nesse estado e visito as corporações da Polícia Militar, deputado Valduga, eu sempre pergunto para os comandantes, e as PFEM? Aquelas umas do concurso? O que vocês me dizem? E em todos os lugares que eu passei até hoje, deputado Nilson Gonçalves, os comandantes dizem, foram as melhores que entraram até hoje na corporação. Eu me lembro de um caso que tinha lá 1,65 m de altura, que era o mínimo, e a menina tinha 1,64,8 m. Nosso vice-prefeito Porto União, 1,64,8 m. Aí por ponto 2, a polícia não aceitou. Ela foi no Imetro fazer uma verificação. Aí ensinaram ela, peço mais 30 segundos, deputado Silvio, ensinaram ela que se ela acordasse de manhã e ficasse deitada, ela poderia ir para o Imetro deitada
e ficar lá deitada no sofá até fazer a medição. Porque daí os trecos entre os ossos lá ia estar ainda com um pouquinho de elasticidade. E ela fez isso. E quando foi feita a medição no Inmetro aqui em Florianópolis, deu 1,65 m, ou seja, ela aumentou 0,4. Ela deu 0,2 que faltava e ainda botou mais 0,2 na folga. Essa é a luta de mulheres para entrar na polícia militar, para enfrentar bandido. Para botar a cara para lá, para combater o crime. E é esse tipo de mulher que a gente faz uma homenagem. E eu não poderia votar, senão favoravelmente, a essa luta desse parlamento, que hoje estamos chegando ao final. Eu tenho certeza que o governo não vai vetar, porque não é inconstitucional. Isso é regimento interno da PM. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, a cota de 6 ou 10 pode ser um benefício para as mulheres numa realidade, ou pode ser contrário numa outra, deputado Kennedy. Porque muitas mulheres poderão se inscrever no concurso da Polícia Militar, visto que é o melhor salário do Brasil. Sim, mas se o número mais elevado de mulheres passar no concurso, quer dizer, tem uma limitação de 10 ou de 6. Senhor presidente, eu não me abstenho, eu voto contra, porque a Constituição do Estado, estava verificando, artigo 50, não se trata de ser contra a cota ou favorável, se trata da legalidade. Forças Armadas, Executivo, Polícia Militar, artigo 50, parágrafo 2º, item 1, é claro, a organização, regime jurídico, fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, provimentos, seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma, transferência, cabe estritamente ao Poder Executivo. Nós temos que sensibilizar o Executivo para que ele possa mandar essa lei para o Parlamento catarinense. Eu, por falta de fundamento legal no projeto, vício de origem, eu voto contra. Não havendo mais quem queira discutir, quem não votou, por gentileza, ainda há tempo e nós vamos abrir o painel para conferir os votos. Lembrando, deputado Darcy, que Vossa Excelência tem uma solicitação de um PLC, que é do Legislativo, que dispõe sobre a comunicação por parte dos tabelionatos de notas, mas nós só podemos deliberar se tivermos quórum. Me parece que deu uma esvaziada levemente, né, para não dizer outra coisa. De qualquer modo, nós vamos conferir os votos. Vamos deliberar, ou melhor, abrir o painel para conferir os votos. 24 sim, 2 votos não, abstenção nenhuma. Aprovado. Antes ainda de fazer a conferência do quórum, nós temos mais um PL, que trata-se de discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 85.0/2016, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalcini, que acresce o artigo 36A e o parágrafo 6º ao artigo 40 da lei número 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse projeto, deputado Cobalcini, ele altera o Código Estadual do Meio Ambiente de forma que os prazos têm que ser seguidos. Ele diz que os prazos pelos órgãos têm que ser obedecidos, já que os órgãos demoram muito para deliberar. E diz que se os órgãos não deliberarem no prazo adequado, há a possibilidade de prorrogação dessas licenças. Aqui vem novamente a questão do mérito e da inconstitucionalidade. Sempre aqui nós tratamos de dois assuntos. No caso anterior, por exemplo, houve essa discussão. O deputado Darcy votou pela inconstitucionalidade achando que está legislando sobre polícia militar. Até falava para ele, não é o caso, não estamos legislando sobre a polícia.
Estamos legislando sobre discriminação, estamos legislando sobre direitos sociais, sobre direitos individuais, é outra questão. Quando você dá um mínimo de mulheres, não estamos legislando sobre a polícia, se a polícia deve ter sobre o regimento da polícia, não. É legislação sobre a questão das mulheres, do direito das mulheres, do direito de igualdade nós estamos tratando. Está no artigo, no caput do artigo 5º. Aqui, nós estamos tratando da questão do direito ambiental, que diz no artigo 24 da Constituição que é uma legislação concorrente. Claro, nós podemos discutir aqui, por exemplo, no mérito, a seguinte questão. Bom, será que deve ser prorrogado automaticamente alguém que tem uma licença e não teve sua licença liberada, e daí pode prorrogar? Bom, podemos discutir isso. Isso é um mérito. Será que tem que ter um prazo, e se esse prazo não for cumprido, o órgão não cumpriu, isso prorroga automaticamente? É a mesma coisa no judiciário, por exemplo, não tem um prazo para os advogados, mas não tem um prazo para o juiz, nem para o Ministério Público, como regra geral, mas para o juiz principalmente, o judiciário não tem prazo. Nós criamos uma lei, bom, se o judiciário não decidir em tal momento, o sujeito é inocentado, não é? Poderia vir uma coisa dessa ordem. Então, há uma discussão nesse aspecto, no mérito, nesse aspecto aí. Bom, agora aqui é o seguinte, como todo projeto parlamentar aqui, como regra geral, ele sempre é aprovado. Quando ele chega aqui, nunca ninguém vota contra, ele é aprovado. Aí ele vai lá para o governador e ele veta. Então, esse é outro caso. Eu vou votar a favor e já antecipo meu voto. Se votar pela inconstitucionalidade, dizer que nós não podemos legislar sobre direito ambiental, eu vou me insurgir. Vou me insurgir novamente. E eu acho que o parlamento aqui é preciso fazer isso. Nós não podemos aqui fazer sempre votando tudo a favor. Aqui tudo é a favor do Ministério Parlamentar. Todos. Passo aqui praticamente por unanimidade. E depois, a hora que vem o veto, diz, não. Ele não é inconstitucional e, quanto ao mérito, vou acompanhar o deputado Cobalchin. Havendo concordância do deputado Serafim Venzon, que deu sinal positivo, e havendo concordância com o líder do governo, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Pedido de informação número 78, deputado João Amin, solicitando aos secretários da Saúde e da Fazenda informações acerca da dívida do CEPOM, bem como sobre o cronograma para o adimplemento deste débito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 79, deputado João Amin, solicitando ao comandante da Polícia Rodoviária Militar informações acerca de projeto para aumentar a segurança na rodovia SC 401, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 80. Não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 81. Do eminente deputado Dirceu Dresch, solicitando ao secretário da Saúde informações acerca do atendimento no Centro Oncológico de Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 82, da deputada Ana Paula Lima, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos devedores que aderiram ao programa de recuperação fiscal Prefis, bem como os devedores inscritos e não inscritos na dívida ativa após aderir. Em discussão, deputado Fernando Coruja, para debater o assunto com a palavra. Senhor presidente, esse é um pedido da deputada Ana Lima, de informação. Aliás, eu já fiz um pedido dessa ordem, acho que outros fizeram, inclusive acho que o deputado Mário, se não me engano, fez um pedido desse tipo. O que diz a Secretaria da Fazenda? Que está sob sigilo. Mas passa pela cabeça de alguém que é sigilo
os dados de alguém que entra no Refis, está sob sigilo da Constituição. Bom, que a Secretaria, nesse caso específico, responda ao pedido de informação. Responda o pedido de informação. Se não responder, eu vou refazer o pedido de informação que eu fiz e depois vou para a Justiça para discutir. Porque nós temos aqui... o pessoal trata o Parlamento... Veja como é que o pessoal trata o Parlamento. Faz um pedido desse, ele diz, não, isso é sigilo. É sigilo quem está inscrito no Refis. Ora, sigilo. Sigilo é de dados de imposto de renda, não é? Mas não de quem adere a um programa que foi feito aqui e aprovado por esse Parlamento. Aliás, esse Refis, né? Tem uma medida provisória aí, mas você duvida que vai ser aprovado? Todos foram aprovados, os Refis vieram para cá, né? E esse aqui, principalmente elaborado. Porque aqui no Brasil é isso, é um Refis atrás do outro. O jeito que paga direito se lasca, porque o melhor é que não pagar, tem que esperar para pagar depois. É um Refis atrás do outro. E nesses Refis aqui, o que tem de chuncho aqui no estado de Santa Catarina, as notícias que tem por aí, que nesse negócio de ICMS, o que tem de podridão no estado aí, o que tem de rolo, o que tem de confusão nesse negócio de ICMS, de cota, não sei o quê, tal. Vou dizendo aqui, estou acobertado, igual o Felisberto Córdoba lá estava acobertado lá pelo direito de imunidade, eu também que posso falar à vontade. A Constituição me garante. Está cheio de rolo nesse negócio de ICMS Santa Catarina. Cheio de rolo. Mesmo essa JBS que fez essa denúncia, delação premiada aí, falou que era um negócio da Casan, mas todo mundo diz a boca pequena que o negócio era na ICMS. Não falou aí mais claramente, inventou que era um negócio da Casan, mas o rolo parece que é no ICMS. Pelo menos o que estão dizendo por aí. Não sei se é verdade, mas eu acho que é. Senhor presidente. Com a palavra, o eminente deputado Dirceu Dresch. Primeiro que eu apoio, quanto mais informações nós tiver sobre esse processo do Prefis, eu já falei sobre isso na tribuna há pouco, é importante para nós aqui desse parlamento. Além disso, senhor presidente, eu quero fazer uma correção no meu voto, naquele projeto dos 10%, né, dos concursos públicos para mulheres. Eu quero fazer a correção, meu voto, eu fiz o voto contrário e o meu voto é favorável, é sim. Obrigado. Feito o registro, com a palavra, o deputado Mário Marcondes. Obrigado, senhor presidente. E aqui, até conto que em complemento ao pronunciamento do deputado Coruja, realmente este deputado também fez alguns requerimentos, solicitações à Secretaria da Fazenda e a resposta foi exatamente essa. Então, de que era sigilo fiscal. Então, eu me pergunto o que é que nós estamos fazendo aqui. Quando nós tentamos fazer alguma emenda aqui ao orçamento, ele diz que não é função do parlamento. Que a função do parlamento é legislar e fiscalizar. Quando nós queremos fiscalizar, nós não conseguimos fiscalizar, porque eles não nos dão informação. E isso vai até um pouquinho além, né? Que até para o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, eles não informam. Eu estava falando com o conselheiro, o Denadal, e ele falava para mim que não conseguiram, não receberam as informações, e que quando muito apuraram referente às renúncias fiscais, conseguiram apurar até 190 milhões de indicativos de 5,5 bilhões de renúncia fiscal que o Estado de Santa Catarina tem dado anualmente. Então, esse parlamento tem que fazer alguma coisa. Essa informação tem que vir para o parlamento, sim. Que sigilo fiscal é esse? Que sigilo fiscal é esse de alguém que adere um programa estadual público não pode ser informado desse parlamento? Se não quer informar, porque tem alguma coisa por trás. Porque pela função do executivo, pela função deste parlamento, não há por que isso não vir às claras para esse parlamento, para que a gente possa tomar e fazer as posições que nós, deputados, nós parlamentares, temos como pré-requisito para o qual fomos eleitos. Então, certamente que o governo do Estado tem nos tirado, em muitos momentos, para bobo nessa casa. E nós não vamos escalar. Eu já falei, eu não vou parar por aqui, eu vou para a justiça.
Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Moções 136 do deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos à diretoria do Centro de Recuperação Nova Esperança pelo reconhecimento como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em 2017, na primeira edição do evento promovido pela revista Época, em parceria com o Instituto Doar. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Moção 137, deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do Estado e ao secretário da Educação, para que sejam enviados todos os esforços necessários para que a Escola Básica Maestro Francisco Manuel da Silva, localizada no bairro Vila Nova, no município de Joinville, continue em pleno funcionamento. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Moção 138, do deputado Natalino Lázari, cumprimentando o gerente da empresa BRF-SA, Unidade de Videira, pela passagem dos 83 anos de história. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Moção número 139, deputada Luciane Carminati, manifestando ao presidente do Supremo Tribunal Federal contrariedade à ação direta de inconstitucionalidade número 3.239 e defende sua improcedência. Contesta o decreto número 4887/2003, que regulamenta o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Em discussão, para discutir, deputado Serafim Venzão. O que diz o teor dessa contrariedade? Deputado, é só a deputada que é a autora, porque aqui está se referindo à ação direta de inconstitucionalidade, que é a de número 3.239, mas não tem o... Senhor presidente, como a autora não está aqui, eu solicito a retirada dessa moção. Solicitada a retirada pelo deputado Antônio Aguiar. E pelo deputado Serafim Venzão. E pelo deputado Serafim Venzão, que certamente amanhã convencerão a deputada Luciane a retirar. Que a retirada foi por 2 votos. No entanto, aqui está ainda já feita a retirada. Agora nós recebemos aqui a manifestação, ou melhor, o texto da moção por completo, mas eu vou deixar para nós anexarmos e dar esclarecimento no dia de amanhã. Moção 140, deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos ao Conselho Municipal Antidrogas de Campos Novos pela trajetória na prevenção ao uso indevido e abuso de drogas. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimentos. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. 761, deputado Valdir Cubalcini. 762 a 764, deputado Maurício Kudilac. 765, deputado Dirceu Scheider. Requerimento 766, 771. Luciane Carminati. Requerimento 767, deputado Natalino Lázari. 768, deputado Dirceu Dresch. 769, deputado Manuel Mota. 770, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 772, deputado Patrício Destro. Requerimento 773, deputado Nilde Sareta. Requerimento 774, deputado Kennedy Nunes. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 578 a 580 e 583 a 587, de autoria do deputado Dirceu Dresch, e indicações 581, deputado Luciane Carminati, 582, deputado Natalino Lázari, 588 a 597,
do deputado Mário Marcondes, e indicação 598, deputado José Ney Ascari. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Agora, antes da efetiva manifestação do deputado, nós temos aqui a inscrição do deputado João Amin, a qual concede horário 10 minutos para o Sócrates, uma nova rede social humanitária, e a qual a senhora Sara Oviedo Fiero, ex-presidente do Comitê dos Direitos da Infância da ONU e embaixadora do Sócrates, e o senhor Rodolfo Schlickmann, gerente-geral da Sócrates no Brasil. Convidamos, ou melhor, antes de convidar, suspendemos a sessão para manifestação. Está suspensa a sessão. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o presidente da Casa, excelentíssimo senhor deputado Silvio Drevik. Também cumprimentar e agradecer o excelentíssimo deputado João Amin, que oportuniza esse momento, e assim estendo o cumprimento aos demais e nobres deputados. Eu sou Rodolfo Schlickmann, natural de Florianópolis, ex-atleta de futsal, hoje diretor da Associação Educacional, Ambiental e Cultural Pico do Beija-Flor, e agora gerente da rede social humanitária Sócrates no Brasil. Como a gente tem pouco tempo, eu vou passar a palavra para Sara, amiga de trabalho, ex-vice-presidente do Comitê pela Infância da ONU e embaixadora da rede Sócrates no mundo. Sara Oviedo. Buenas tardes, señores de la mesa directiva de esta ilustre Cámara de Legisladores. Gracias por recibirnos. Es una pena que los legisladores parece que no les interesó mucho el tema, pero en todo caso la oportunidad que nos dan es muy importante para nosotros. Ya se ha dicho acá, representamos a una nueva red social, se llama Sócrates. Sócrates tiene el formato similar al de Facebook, pero tiene unos propósitos muy diferentes. Se trata de una empresa social que busca tener presencia en el mundo de las redes sociales para poder reunir fondos y poder realizar proyectos orientados a mejorar el medio ambiente y orientados también a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Sócrates no es una idea, Sócrates no es un sueño, Sócrates es este momento una realidad. Si usted abre su computador, puede acceder a Sócrates inmediatamente. Tenemos al momento 22,000 usuarios, estamos en todos los continentes, falta solamente algunos países de África y estamos haciendo estas visitas a una serie de instituciones aquí en Florianópolis ahora para justamente invitar a que se registren muchas más personas. Porque ustedes saben que este tipo de empresa depende justamente del número de usuarios que tenga. Y como es una empresa, como ya lo he dicho, una empresa humanitaria, estamos buscando que cada uno de las personas que en este momento, por ejemplo, nos están escuchando, puedan hacer la experiencia ahora, que cuando tengan acceso a una computadora, ingresar y registrarse.
No podemos seguir avanzando sin el apoyo de ustedes. Estamos también trabajando en el plano de la publicidad. No estamos haciendo cosas grandiosas porque no tenemos los recursos, pero sí estamos haciendo, como decía, este tipo de visitas. Hemos estado también en barrios de aquí, de su estado. Hemos estado conversando con los jóvenes de estudiantes, en fin, hemos hecho una serie de cosas que está en nuestras manos hacer. También estamos negociando con inversores. Hemos estado en Ibiza, en España, tenemos visitas a la India en el mes de octubre, etcétera, y una serie de acciones más que nos van a ir acercando a inversores. Es decir, insisto, no somos un sueño, existimos en este momento, es una red social ya funcionando y que quiere contar con el apoyo de ustedes para seguir avanzando. La segunda pregunta que me quería hacer es, ¿por qué estoy yo aquí, una defensora de derechos de la niñez, por qué estoy apoyando a Sócrates? El apoyo a Sócrates se debe a la coincidencia que hay entre los propósitos de Sócrates y lo que me he planteado en la vida, por lo cual accedí al Comité de Derechos del Niño de la ONU, del cual fui vicepresidenta hasta febrero de este año. Sócrates se ha planteado también que los niños, que en la edad de la primera infancia inclusive, es cuando se sientan las bases de lo que va a ser el ser humano durante toda la vida. Y esto lo decimos por una cantidad de investigaciones que hay de distinto tipo de expertos que han probado que es en esa edad donde se marca todas las condiciones, inclusive del porte físicamente hablando, que tendrán las personas durante toda su vida. Igual cosa sucede a nivel intelectual, por ejemplo, porque según los neurólogos se forman ahí las conexiones neuronales que dan cuenta de las situaciones que les estoy explicando. Sócrates ha entendido eso y Sócrates, que se plantea aportar activamente en el cambio de la humanidad, se plantea partir de los niños. Y en ese sentido me hicieron la invitación y estoy aquí con ellos apoyándoles en las actividades. La tercera pregunta a la cual quería contestarme aquí con ustedes es ¿por qué venimos acá? ¿Por qué a una Cámara de Legisladores estatales? Porque se entiende que esto está bien explicarlo en una universidad, explicarlo en un barrio inclusive, como hemos estado haciendo. Pero ¿por qué acá? Porque creemos que nos podemos complementar. Ustedes tienen como mandato el bien público. El bien público conlleva el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes del territorio del cual a ustedes les compete y también todas las acciones a nivel de infraestructura y demás y de proyectos que sirvan justamente para ese cumplimiento de derechos. Como digo, creemos que ahí en ese punto nos encontramos, porque podemos en ese sentido impulsar, caminar, empujar en una sola dirección. Por ejemplo, de lo que podemos conocer en este rato en Florianópolis, sabemos que hay esfuerzos de organizaciones de barrios que están reciclando basura. El tema de la basura es un problema de todas las urbes modernas. Todas las urbes están con ese problema de la basura. ¿Cómo tratar las basuras? ¿Cómo tratar los residuos orgánicos? Hay experiencias positivas de muchos municipios. Hay experiencias de cooperativas o de organizaciones como las que les comento. Nosotros estaríamos dispuestos a apoyar con proyectos a muchos sectores sociales que quieran emprender este tipo de experiencias y al mismo tiempo pedirles a ustedes, porque les compete a ustedes, el que puedan, a partir de esas experiencias exitosas, concretas, puedan declararla como política pública. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer en esa experiencia, por ejemplo, de reciclaje de basura orgánica, toda una cantidad de condiciones técnicas
que permite encontrar una salida para un problema tan grave. En el tema del reciclaje orgánico sale ganando todo el mundo. Es un buen negocio, eso está comprobado con muchos municipios europeos y de la región, y ustedes que están en el tema saben perfectamente. ¿Cómo no encontrar, como digo, salidas de este tipo? Entonces, ahí nos vamos encontrando. Otro ejemplo que les traía. Ayer nos comentaban en un barrio aquí de su jurisdicción que hay muchos problemas con los adolescentes. Los adolescentes no tienen alternativas. La mayoría de ellos estudia, pero los que no estudian no tienen qué hacer en la mañana. Y los que no estudian definitivamente tienen muy pocas oportunidades. En ese sentido, pensamos que nosotros podríamos apoyar inicialmente actividades, proyectos con ellos y de resultar exitosos, nuevamente vuelvo a plantear, podríamos conversar con ustedes, coordinar, colaborarnos para que sean transformados en política pública. A la larga, desde la lógica que se ha planteado Sócrates, podemos ser una salida humanitaria que se encuentre con el poder público en el territorio y pueda ir resolviendo. Y ¿por qué no que sea Florianópolis donde se inicia? Muchas gracias por habernos escuchado y espero que realmente nos podamos colaborar. Ok, graças. Com a palavra, o deputado João Amin. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, em nome do Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa, obviamente que o presidente do Poder se encontra na sessão, isso demonstra a importância da recepção, e mencionar a importância da presença da senhora Sara Oviedo Fierro, ex-vice-presidente do Comitê dos Direitos da Infância da ONU, também embaixadora do Sócrates. É com prazer muito grande que eu recebo aqui também o Rodolfo Schlickman, que é o gerente-geral da Sócrates no Brasil, e também a Marta Esteban, e também o fundador da Sócrates, que é o Rosário Scutieri. Falei certo? Né, que aqui usam a Assembleia Legislativa para propagar essa informação muito importante, já que Florianópolis está sendo muito bem escolhida por ser uma capital, por ser uma cidade que tem a ver com educação, qualidade de vida, sustentabilidade. Então, é um prazer, eu me sinto muito feliz como deputado estadual poder participar de um momento tão importante desse para Santa Catarina e para Florianópolis. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência por ter trazido aqui a esse plenário a dona Sara Oviedo. Aqui no Brasil, nós temos a Constituição garante que 6% do imposto de renda devido das pessoas físicas possam ser destinados na hora, todos os anos, para ações dirigidas justamente à criança, à infância, à formação complementar, fazer a sociedade como algo a mais do que se faz, digamos, nas escolas. Lamentavelmente, apesar de existir a lei, nós não usamos, as pessoas não incorporaram isso ainda. E, por outro lado, todos os agentes fazendários, os secretários de fazenda, eles fazem de tudo para impedir a fuga fiscal, a renúncia fiscal. E, naturalmente, um pouco a indisposição das pessoas e um pouco a não vontade do governo de de tirar recursos do seu caixa, que seria um volume muito grande. Infelizmente, nós temos poucas ações práticas na questão da infância e da adolescência, a não ser aquilo que se faz normalmente digamos, no nosso sistema educacional. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, apesar da lei,
ainda nós não usamos e naturalmente os recursos são usados em outros setores, mas não nessa que seria tão importante. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência, essa é uma oportunidade para que o Parlamento brasileiro, os deputados, como a senhora falou, de estar aqui numa Câmara Estatal, para chamar a atenção da importância dessas ações. Muito obrigado. Feito o registro, nós agradecemos mais uma vez a senhora Sara Oviedo Fierro e também o Rodolfo Schligman, que são os representantes, vamos assim, da Sócrates Humanidade, digo, uma nova rede social humanitária. Muito obrigado, graças pela presença e pela apresentação. E agradecendo ao deputado João Amin, que também fez a interpelação aqui para nós suspender a sessão. Reaberta a presente sessão, inscrito para falar o deputado César Valduga por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, nosso presidente, deputado Silvio Dreves, saudar todos os senhores deputados, a população catarinense que nos acompanha via TVA e rádio digital. Senhor presidente, gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras, bem como o público que nos acompanha, algumas das atividades que temos desenvolvido junto à Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços e Empresas Públicas do nosso Estado de Santa Catarina, mas também da nossa federação. A frente foi lançada no final de maio desse ano, a qual tenho a honra e a responsabilidade de presidir, tendo como vice o nobre deputado Dirceu Dresch e como relator o deputado Rodrigo Minotto. Desde seu lançamento, esta iniciativa já extrapolou a territorialidade da proposta inicial, que era a defesa das empresas públicas catarinenses. Recentemente, realizamos uma audiência pública para tratar da função estratégica dos Correios, onde se reuniram trabalhadores e trabalhadoras da categoria de todo o nosso Estado para debater os dados reais da estatal, a paralisação na política de financiamento, além do processo de desmonte e viabilização da privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Também já realizamos a primeira reunião do grupo de trabalho formado por entidades e representação sindical de estatais catarinenses e nacionais, além de representantes das próprias empresas, para formular um calendário de ações que aprofundem o tema e tragam à pauta desta Casa e dos demais órgãos responsáveis o debate da função estratégica do Estado em diversos setores. Na semana passada também trouxemos a esta tribuna o debate sobre o setor energético, sobre a alteração estrutural do marco legal do setor e suas implicações no preço da energia, que ficará refém do mercado financeiro. Também empreendemos ações importantes em defesa da Casan e da Celesc, que sofrem pressão para serem oferecidos no balcão de negócios do governo federal, como contrapartida levantada no projeto de renegociação das dívidas dos estados por Temer. Mas quero me atentar nesta tarde ao tema que debatemos esta manhã em nosso gabinete, com o representante das categorias de trabalhadores e instituições bancárias públicas, tanto estadual como regional e também federal. Há uma intensa investida contra a atuação estratégica do Estado no setor financeiro. O governo federal tem colocado em prática uma política combinada de desmonte, que é composta dos planos de demissão voluntária,
os PDVIs, PDVs, né? Da estagnação de contratações no setor, ou seja, a política de zero contratação, o fechamento de unidades e a consequente sobrecarga de trabalho de público e de serviços nas agências remanescentes. Um outro fenômeno, destacado pelas lideranças sindicais, é o fechamento de agências em municípios de pequeno porte, tendo como explicação a falta de segurança. Então, os pequenos municípios do nosso estado, por Santa Catarina fora, sendo prejudicados, né, por esses sistemas que está sendo imposto pelo governo federal. E é nesse sentido, deputado Marcondes, que queremos sinalizar para a função que as instituições bancárias, estatais, prestam para o desenvolvimento nacional, para o fortalecimento da economia, além da implementação de política de acesso ao crédito e fomento social nos setores de habitação e de pequenos empreendedores. E isso que faz muito bem a Caixa, isso que muito faz bem o Banco do Brasil, enquanto agências de fomento, né, sobre a ótica do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, saneamento, agricultura, enfim, é imprescindível para a sociedade brasileira. Os elementos de risco para a economia encontrados na perda do posicionamento estratégico do Estado na geração e transmissão de energia também se encontram na retirada do Estado da condução de instituições importantes, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E esse tipo de iniciativa vai na contramão da estratégia de desenvolvimento de países como China, Rússia, Índia, onde o Estado participa de forma ativa e complexa do sistema bancário. Num cenário de total privatização das instituições financeiras, políticas de financiamento de habitação rural, de incentivo ao desenvolvimento agrícola e de pequenas empresas, se tornaria refém do bom humor e da vontade do mercado. É regra, nos períodos onde se exigem políticas anticíclicas, a adesão do Estado como agente financiador da retomada do desenvolvimento, assumindo a figura do rio virtuoso que faz gerar as engrenagens do moinho. A pauta da defesa da função estratégica do Estado em diversos setores da economia, de fato, deveria ser a pauta do empresariado do setor produtivo nacional, que é quem mais tem a perder com a total e irrestrita privatização. A ilusão do privacionismo, propagandeada intensamente por esse movimento neoliberalista novo, um liberalismo radical, tardio, descompromissado com a questão nacional e a retomada do desenvolvimento do país, que somente agravará a crise e o abismo entre nossos problemas e também sua solução. A solução para a crise não é, deputado Marcondes, diminuir o Estado, mas sim colocá-lo a serviço da retomada do desenvolvimento, da implementação de um novo Plano Nacional de Desenvolvimento. E vejo que os bancos fomentam a nossa economia. É o caso do Banco do Brasil, deputado Marcondes. A dimensão que nós temos do Banco do Brasil, as suas carteiras da agrícola, como a própria questão da Caixa Econômica, na carteira da habitação, de saneamento, habitação rural, habitação urbana, e são estratégicos, inclusive como reguladores do mercado. Como reguladores do mercado. Então, nós não podemos permitir que essas instituições sejam sucateadas pelo governo federal, porque só prejudicaria cada vez mais a nossa economia, prejudicaria cada vez mais o desenvolvimento econômico. Porque se deixar para a iniciativa privada, para os bancos privados, que é claro que não cumpre muitas vezes, não cumpre com o papel social como o Banco do Brasil e a Caixa cumpre. Isso aqui fala de cadeira, enquanto bancário, de muitos anos. Não só sobre o aspecto da geração de emprego e renda, mas que, enfim, aqueles que não produzem nenhuma arruela sequer.
não produzem uma arruela sequer, e que tem um papel social também a ser cumprido, como é o caso do Banco do Brasil, que faz muito bem, e a Caixa Econômica. Mas não podemos sucatear para justificar a privatização dessas instituições financeiras. Temos que sim fortalecê-las cada vez mais. E vejo que é o papel que a sociedade tem que ter, que os nossos governos têm que ter com essas empresas públicas, como o Banco do Brasil, da importância, olhando sobre o aspecto, né, de ser um grande regulador do mercado, do financiamento da agricultura, como faz assim todos os anos, como a Caixa, habitação, saneamento e assim por diante. Então, é essa mensagem, senhor presidente, que eu queria deixar, preocupados com esse momento, procurado hoje pelos sindicatos bancários, representados pelos bancários de todo o estado de Santa Catarina, que nós estaremos sentinelas todos os dias, preocupados com esses bancos públicos, que são grandes propulsores do desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina, em saneamento, habitação e também na nossa agricultura catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Santa Valduga. E não havendo mais oradores inscritos, não mais havendo assuntos a ser tratado na tarde desta terça-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para hoje, às 19 horas, dando a concessão de título de cidadão catarinense ao senhor Luciano Buligon, prefeito de Chapecó. Está encerrada a presente sessão.